Olá, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal Mulheres que Intercedem. É uma alegria ter vocês aqui conosco e nós estamos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor, para nos alimentarmos. E nós estamos numa série de devocionais nos textos que nos falam sobre as mulheres da Bíblia, né? Para que a gente possa aprender com cada história e nos identificar. Talvez em cada história que está sendo ministrada aqui. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta, né? E eu quero que vocês abram a palavra em 1 Reis 17, 9. Amém? Vamos lá? Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Essa passagem ela acontece quando, logo após Elias ter feito aquele grande massacre nos profetas de Baal, né, tudo aquilo aconteceu e causou a ira em Jezabel. E Jezabel envia um dos seus soldados para dizer que ele vai ser morto, assim como ele fez com os profetas de Baal, ele será morto. E Elias então foge. E Deus dá a direção para ele aqui nessa passagem, para que ele vá até Sidom, onde tem uma viúva que vai sustentá-lo. Nós podemos notar que mesmo antes de Elias chegar até o local, Deus já tinha escolhido alguém que aos olhos humanos poderia ser improvável, porque não fazia parte do povo de Deus, né? Uma viúva que era pobre, estrangeira, sem nome, a Bíblia não diz nome, né? Claro, ela tinha nome, mas não era alguém conhecido, né? E não tinha status, mas com algo que tocaria o coração do Criador, o coração de Deus, que é a fé que nasce nos momentos de escassez. Ela estava passando por uma situação difícil e o que a gente vai meditar hoje é sobre a graça que nos visita quando nossas vidas, nossa casa está vazia. O que Deus faz da última farinha e do último azeite, como Ele fez aqui, um testemunho eterno, uma história que ficou marcada e que até hoje nós podemos nos inspirar nessa história. Uma mulher à beira do fim e um milagre que estava para acontecer. A viúva, ela vivia fora de Israel, em Sidom, uma região estrangeira, idólatra, totalmente esquecida. E nesse tempo, o povo estava enfrentando muita fome, o povo de Deus estava passando por um período de escassez, de muita fome. E então, o Senhor pede para que Elias vá até a casa dessa viúva. Ele não pede para que Elias vá para uma família de Israel, mas ele envia para a casa de uma viúva estrangeira. Parece um pouco contraditório para nós, né? Olhando assim. Mas é aí que começa o agir da graça de Deus, né? Quando Deus rompe fronteiras da religião e quando ele alcança um mundo que todo mundo considera indigno, o mundo daquelas pessoas que são talvez discriminadas pela sociedade, pelos religiosos, e quando ele faz milagre onde ninguém mais esperava que pudesse acontecer um milagre. Pode ser que você esteja se sentindo hoje essa pessoa indigna, pecadora e que não tem conhecimento suficiente de Deus, da sua palavra. Mas o que você não sabe é que Deus, Ele te conhece muito bem. Deus conhece
cada fio do seu cabelo, cada ato que você comete, cada vez que você dobrou teus joelhos e chorou, ele viu. Deus, ele não deixa nada passar despercebido. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os momentos da nossa vida. Antes que Elias batesse na porta daquela mulher, o Senhor já havia falado para ele: eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Talvez Elias aqui nesse momento imaginou que ele estava indo bater na porta da casa de alguma viúva com posses, com bens, que tinha condições, totais condições de alimentá-lo, de dar pouso para ele naquele momento, que tinha assim uma situação favorável. E essa viúva ainda não sabia, mas já havia uma ordem liberada no céu. Existe uma ordem liberada no céu em nosso favor, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos entender o que Deus está nos pedindo e obedecer. E mesmo em meio ao desespero, o milagre já estava se movimentando. A gente não percebe, quando a gente olha para a nossa situação, a gente não consegue imaginar que vai ter uma solução. Mas o que a gente também não consegue imaginar é que Deus já está se movendo em nosso favor. Se nós somos pessoas que ouvem a Deus, que estamos atentos à sua palavra e entendemos que Ele sustenta, Ele provê, confiando nisso, tudo já está se movendo em nosso favor. Talvez você esteja como essa viúva, apenas com um punhado de farinha nas mãos e um coração cansado pelas lutas, pelas dificuldades, por tudo aquilo que o dia a dia coloca como sobrecarga sobre a tua vida. Talvez o que resta seja apenas o suficiente para um último pão, talvez uma última tentativa, um último esforço. E Deus está te falando, continua, tente mais uma vez. Antes que a tua força se acabe, eu já liberei uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus. Não desista. Tente mais uma vez. O azeite não secou, a farinha não acabou, porque a promessa de Deus sustenta a realidade, o que a realidade ameaça destruir. A promessa de Deus, ela sustenta aquilo que a realidade que você está vendo tenta destruir. Então, não viva pelo que você está vendo, mas viva pela fé, viva. Viva pelo que a palavra de Deus diz para você. Eu não tenho palavra sobre a minha vida. Tem sim. Você tem uma palavra sim sobre a sua vida. Aliás, você tem muitas palavras sobre a tua vida. Elas estão aqui dentro. Será que você abre a palavra do Senhor? Porque se você crê em Deus, se você crê que Jesus Cristo morreu para te salvar pelos teus pecados, para te devolver o teu relacionamento com Deus, e você crê que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, aqui contém muitas promessas para a tua vida, para a minha vida. Uma fé que nasce de uma renúncia. Quando Elias pediu água e pão, aquela mulher poderia ter dito: eu não posso, eu não tenho, é o meu último, se eu der para você vai faltar para mim, para o meu filho. Mas ela escolheu ouvir o que Elias disse e obedecer a palavra de Deus que veio através dele.
mesmo sem entender. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo com você, e Deus está te pedindo algo, confia, confia. Dá o passo. Dá um passo de fé. E essa é a essência da fé, agir na direção daquilo que Deus nos diz, mesmo quando nada parece fazer sentido, né? A obediência dessa viúva abriu a porta para o sobrenatural acontecer na vida dela. E se não fosse o agir dela, Deus não poderia ter feito o milagre. Enquanto ela fazia o pão para o profeta, Deus estava multiplicando o azeite. Enquanto ela servia com o pouco que ela tinha, o céu estava se movendo sobre o muito. Então, o milagre aqui não aconteceu através das mãos de Elias, mas através das mãos dela, que se dispôs a fazer aquele pão, que se dispôs a acreditar no que ele falou, que nada ia lhe faltar, que ela preparasse aquele pão. O poder de Deus, ele se manifesta quando nós confiamos e quando nós agimos. Então Deus só pode agir se eu agir, se você agir. Se você não agir, ele não vai poder fazer nada. Por quê? Porque está te faltando fé, está te faltando confiar. Confiar que ele age através das tuas ações. Dê o passo e Deus coloca o chão. Dê o passo que Deus coloca o degrau. É assim que nós temos que ser. Se nós ouvimos uma direção do Senhor, temos que ir, temos que confiar que é fazendo o que Ele está pedindo que as coisas vão começar a acontecer. A viúva de Sarepta, ela não era uma israelita, né? Então ela não fazia parte do chamado povo de Deus, que na época também era um povo que estava se voltando contra tudo aquilo que o Senhor já havia pedido para eles que não fizessem, né? Um povo que era sempre desobediente. Mas a graça de Deus, ela rompeu as fronteiras da lei, da religiosidade, e entrou na casa daquela viúva. Israel vivia mergulhado em idolatria. E Deus, na sua misericórdia, escolheu mostrar sua glória fora dos muros da religiosidade. Enquanto muitos dentro de Israel duvidavam daquilo que Deus fazia, já tinha feito, né? Aquela mulher estrangeira, ela cria. Ela creu no que o profeta falou. Ela já tinha ouvido falar. E Deus mostrou por meio dela que a sua graça é maior do que a culpa, maior do que o passado. Aquilo que nós carregamos como erros e falhas, diante da graça de Deus não é nada. Porque Ele conhece o nosso coração contrito, arrependido, e Ele opera, nos perdoando e agindo através das nossas ações. E a graça é isso, é Deus alcançando aquele que nem estava procurando por Ele. E é por isso que essa história, ela é ensinada e nós ouvimos ela até hoje. Por quê? Porque nós somos como essa viúva, nós somos essa viúva. Às vezes pobres de recurso, limitados nas nossas capacitações, muitas vezes sem forças, por tudo que nós enfrentamos no dia a dia, mas nós somos encontrados pela graça que insiste em nos sustentar. Por quê? Porque o Senhor, Ele é misericórdia, Ele é amor. E Ele não quer nos perder, Ele quer até o último momento nos resgatar.
Então, muitos dizem, porque Jesus está demorando para voltar. Mas nós estamos atrasando sua volta, porque ele não quer perder nenhum. E enquanto nós não entendemos que depende de nós para acelerar a volta de Jesus Cristo, depende de nós estarmos voltados para o Senhor totalmente, para que Jesus possa voltar, isso não vai acontecer, porque o Senhor está lutando para salvar os seus. Ele nos ama e ele não quer perder nenhum de nós, nenhum dos nossos familiares. Então, você aí dentro da tua casa, da tua família, você é talvez a única Bíblia que alguém vai ler. Então, que você seja a melhor propaganda de Cristo, que você seja a expressão das virtudes de Cristo, por onde você passar, na tua casa, na tua família, no seu trabalho, nos seus estudos, onde você estiver, na fila do banco, na fila do mercado, por onde você estiver, seja Cristo, para que essas pessoas possam se voltar para Ele, entender quem Ele é através das nossas ações. Temos que ser igreja. Temos que ser igreja. Ir para a igreja é importante, mas ser igreja está acima de todas as coisas. Se eu não for igreja, o ir à igreja se torna algo desnecessário, porque não está me servindo para nada. Não, se eu estou indo, não estou me alimentando, e daquilo que eu me alimento eu passo a viver, não está me servindo. Não está me servindo. No final, lá no versículo 17, o filho dessa viúva adoece e morre. Lembra que ela estava com últimos recursos para fazer um pão para ela e para o seu filho, né? E seu filho... E então, ali naquele momento, ela diz, estou só preparando o nosso pão e esperar a morte. E o milagre aconteceu, Deus multiplicou, mas passado um tempo, o seu filho adoece e morre. Então ela clama para Elias pela vida do seu filho. E Elias clama pelo menino a Deus, e Deus faz um milagre. Deus ressuscita o filho daquela viúva. Então a história que começou com fome, ela termina com uma vida restaurada. É assim que a graça de Deus age. Ela não apenas supre o pão diário nas nossas vidas, mas ela ressuscita aquilo que parecia estar perdido. Aleluia. O que está perdido na tua vida? O que você acha que não tem mais solução para você? É um filho? É um casamento? É um trabalho? É a saúde? A saúde de algum ente querido? O que parece que está perdido na tua vida? Deus está mostrando aqui que Ele ressuscita aquilo que parece estar perdido. A viúva de Sarepta ensinou que a graça de Deus não nos poupa das lutas, mas ela nos sustenta nas lutas. Então, essa luta que você está vivendo hoje, ela está acrescentando na tua vida conhecimento, crescimento, fortalecimento. Essa luta é o fio invisível que segura as nossas almas quando tudo desaba. O que é a graça de Deus. Essa luta, quando a graça de Deus está sobre nós, é o fio invisível que segura as nossas almas quando tudo está desabando. Glória a Deus, aleluia. Hoje, o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva ressuscitou o seu filho. Ele está te falando, eu sou a tua provisão, o teu sustento, aquilo que você precisa no dia de hoje está em mim. É o Senhor que tem nas mãos dele o que você precisa.
busque nele. E ele ainda diz: eu sou a graça que te encontrou. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, ela vem hoje de encontro com você que está talvez perdido no meio de uma situação, no meio de uma grande dificuldade, achando que não tem mais solução. Você tem que ser como aquela viúva que clamou pelo seu filho. Vai lá no teu quarto, fecha a tua porta e pede para o Senhor uma saída. Pede para o Senhor te mostrar que em meio a toda essa dificuldade, essa escassez, ou seja o que for que você esteja enfrentando, para Ele te mostrar que há uma solução. Dê um passo. Se aquela direção que Ele te der no teu secreto, dê o passo em direção a ela. E as coisas vão começar a acontecer, porque elas só podem acontecer quando você agir. Deus não faz nada quando a gente está estagnado e parado. Deus é Deus de movimento. Deus é Deus que age no movimento. Nada que está parado pode ter ação de Deus. A não ser que o Senhor tenha dito: espere até eu falar. Aí sim, aí você tem que não ficar estagnado, mas permanecer fazendo o que você já está fazendo até que o Senhor te dê uma nova direção. Mas quando Ele te der a nova direção, vá rumo a ela. Vá rumo a ela, porque é só aí que Ele pode agir. E eu quero orar por cada um de vocês nesse momento. Feche os teus olhos e pense em Jesus Cristo nesse momento. Senhor, assim como o Senhor enviou Elias à casa dessa viúva, eu quero te pedir, Pai, envia hoje a tua palavra às nossas casas, às nossas vidas, Pai. Que a tua graça nos encontre no dia de hoje, em meio a essa situação que cada um se encontra. Nos sustenta, Pai, e transforma as nossas vidas conforme a tua vontade. Que nós possamos seguir a tua direção, não a nossa vontade, mas a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Multiplica, Pai, o azeite da fé. Multiplica, Pai, a farinha da esperança e ressuscita em nós, Pai, tudo que parecia estar morto, seja um talento, seja um dom, seja o que for, Pai. Ressuscita. Somos a viúva, Senhor, frágeis, mas sustentadas por Ti, porque cremos que temos um Deus que tudo pode. O Deus que é a nossa fortaleza. Então, Pai, que a Tua graça seja o pão diário da nossa alma, da nossa vida, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos hoje a direção da nossa vida, dos nossos dias. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que entrar nessa live, no momento que for, que seja tocado por Ti, por essa graça infinita da Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te traga paz, que excede todo entendimento. E que você sinta-se renovado no Senhor. E até o próximo devocional, onde nós vamos estar falando sobre a mulher samaritana. E vamos com ela tirar a lição para a nossa vida. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.